baixo nível energético que nos dá uma vontade de... que nos dá uma sensação de saciedade. Né? Não, desculpe, baixo nível de energético nos dá uma sensação de fome e alto nos dá uma vontade de saciedade. O outro hormônio, que é a grelina, ele é um hormônio que ele é produzido pelo nosso estômago quando está vazio. Em caso de cirurgias mesmo, as cirurgias bariátricas, que são de redução desse estômago, ocorre a redução desse hormônio. E isso leva que o indivíduo diminua o apetite desse indivíduo, por consequência também diminui o peso do indivíduo. E por fim, o último hormônio, dos três que foram citados, seria a insulina, que é um hormônio que é produzido pelas células pancreáticas, as células do pâncreas. Certo? Ele tem como função transportar a glicose do local de absorção até os órgãos, até as células que vão ser armazenadas, como os musculares, o fígado e tecidos adipócitos. E também liberar essa glicose para as células, para o nosso organismo, para que seja fornecida energia. A insulina também, quando ela está alta, significa que a glicose do nosso corpo também está alta. Isso não nos dá uma sensação de fome. Quando a insulina está baixa, a glicose também está baixa, e isso nos dá uma sensação de fome. Próxima pergunta da plateia. Eu. Doutor Fábio, quais as partes do sistema nervoso estão atuando nessa regulação e como elas atuam? Vou mostrar para vocês aqui essas partes. Ao vivo. Aqui ele está dividido, vocês estão vendo aqui, nosso portal, lateral, medial, ventricular e ventrículo. Então, o hipotálamo lateral relaciona com a sede, a fome e a agressividade. O ventromedial, ele relaciona com a saciedade da fome e da sede e tranquilidade. Já a região periventricular do hipotálamo relaciona-se com a postura de medo ou de reação de punição. Já o nosso último hipotálamo anterior e posterior, ele é relacionado com a atividade sexual. Então, lembrando, né, doutor, que assim, as duas regiões, o hipotálamo que controla essa gestão alimentar, seja a lateral e a ventromedial. Muito bom, muito bom. Vamos lá para a próxima pergunta da plateia. Fazer a pergunta para quem? Doutora Jusceline. Doutora Jusceline, o que é saciedade? Bem, saciedade é o inverso da fome, né? Ela é estimulada por vários estímulos, um deles é a distensão da parede gástrica, que acontece quando você ingere alimento, pela essa quantidade de alimento. O tempo que o alimento permanece no estômago não vai ser dado só pela quantidade, mas sim pela composição desse alimento. Quanto mais gorduroso ele for, mais tempo ele vai demorar para ser digerido e assim para ter o esvaziamento gástrico desse alimento no estômago. Próxima pessoa a fazer a pergunta para o Dr. José Carlos para acabar o quadro. Dr. José Carlos, para onde vão os sinais gerados no organismo para controlar a fome e a saciedade? Como já foi iniciado pelo Dr. Fábio, os sinais de fome e saciedade vão para o hipotálamo, que ele é a estrutura que analisa e gera as respostas apropriadas para o organismo. Esse hipotálamo funciona como um centro que recebe as informações, como os níveis de glicose, a própria distensão do estômago. Ele recebe todos esses sinais e analisa também os níveis dos hormônios, como a colecistocilina e a leptina. Quando ele analisa esses sinais, ele produz a fome, o sinal de fome para o indivíduo. E quando ele também prepara o trato gastrointestinal para que seja processado esse alimento. Vamos agora iniciar o quadro O que eu fiz. É o quadro onde os doutores aqui vão apresentar os seus brilhantes trabalhos sobre a área da digestão alimentar. Vamos começar com a doutora Lília. Bom, meu caro amigo Thiago, esse foi o meu primeiro trabalho, né? Foi quando a minha carreira começou, teve grande repercussão nacional, certo? Nossa equipe, ela chegou até teve proposta para poder participar do Prêmio Nobel, mas enfim, não chegamos aí para não, mas enfim, certo? Foi um trabalho que a gente fez, foi o papel dos hormônios da leptina, da leptina na dieta da obesidade. Nesse trabalho a gente verificou que o quê? Que os adipócitos, ele é capaz de sintetizar várias substâncias, não sendo apenas o local de armazenamento dos
endócrino. E dentre essas substâncias sintetizadas, tem a adiponectina, a angiotensina e a leptina. Como já disse aqui, né, que a leptina é um peptídeo que desempenha importante papel na regulação da ingestão alimentar e no gasto energético, gerando um aumento na queima de energia, diminuindo a ingestão alimentar. E a granina, que é um peptídeo também, que é produzido nas células do estômago, e está diretamente envolvida na regulação do balanço energético a curto prazo. A gente publicou esse trabalho na revista de Nutrição em 2006, eu tive a participação da doutora Carla Eduarda, né, e Angelina. Agora vamos ao próximo doutor Fábio. Gente, esse foi um trabalho produzido com a ajuda do Lício Veloso e um trabalho de minha autoria também. Então, o controle hipotalâmico da fome e da termogênese ocorre a implicação no desenvolvimento da obesidade. Então, essa revisão, tendo como foco a ação hipotalâmica da leptina e da insulina, é explorada a hipótese de que a resistência à ação central desses hormônios possa ser o elo entre a obesidade e as outras condições clínicas nas quais as resistências à insulina desempenham um papel patogenético proeminente. A doutora Júlia agora vai falar sobre esse importante trabalho. Bem, esse trabalho nós publicamos na revista de psiquiatria no ano de 2004. A doutora Zuleika e o doutor Rodrigues me ajudou na elaboração desse trabalho e fala sobre os determinantes fisiológicos do controle do peso e apetite. Esses determinantes do controle do apetite estão entre os fatores neuronais, endócrinos, adipocitários e intestinais. Todos eles atuam no centro hipotalâmico, que são os grandes responsáveis pelo comportamento alimentar. Agora o doutor Lício vai apresentar seu trabalho aqui. Bem, esse trabalho eu nem me lembro o ano que eu fiz, porque são muitos trabalhos. São muitos trabalhos que a gente tem feito na carreira aí. Bastante repercutivo também o trabalho. A gente lançou no site New Labs. Eu lembro um detalhe, por exemplo, você chegou a me convidar para fazer foto de você, mas eu estava lá ocupada. Foi um negócio assim, né? Eu tive a ajuda da doutora Susan, do doutor Daniel e de Cristo, um amigo meu muito importante na área, né? Então, a gente falou da grelina e o controle da energia de homeostase. Nesse trabalho, a gente falou que, devido à complexidade do controle do balanço energético, é esperado que mais hormônios sejam descobertos em processo de pesquisa. A gente quis fazer assim, que tem vários hormônios importantíssimos nesse controle, não só a grelina. Certo? Agora vamos ao último doutor aqui, doutor José Carlos. Esse trabalho foi uma equipe que participou, né? Eu liderei, por sinal. Doutora Sibeli, doutor Leonardo, doutor Moreno, doutor Sérgio, doutor Júlio participaram. Eu até convidei o doutor Denison, mas ele disse que tinha 15 trabalhos para fazer. Esse ele foi publicado no Arquivo Brasileiro Endocrinol em 2007. Ele falava sobre a relação entre o sono e a obesidade. Essa foi uma revisão que observou que o papel do sono e da sua alteração, no desencadeamento da obesidade. Os estudos indicam que indivíduos que dormem menos têm uma maior possibilidade de se tornarem obesos, e que o encurtamento do sono aumenta a razão, elimina a leptina e gera um aumento do apetite e da fome. Só lembrando, eu durmo pouco. Você dorme pouco? Esse grupo. Vamos voltar agora às últimas perguntas. Quem vai fazer a próxima pergunta? Para quem? Tô dentro. Essa menina tá louca, hein? Doutor Denison, como a leptina controla a ingestão alimentar? Bem, a leptina diminui a ingestão alimentar através de um estímulo do hipotálamo. Essa diminuição acaba sendo voluntária. Esse estímulo vai para o hipotálamo. Esse hipotálamo, como a gente já sabe, a leptina, a doutora Nina falou que a leptina é um peptídeo. Esse peptídeo se liga a um neuropeptídeo